Sejam bem-vindos. Nós temos aqui algumas perguntas de amigos e separamos duas para responder neste vídeo. A primeira é se os seletistas, ou seja, os trabalhadores com carteira assinada no Brasil e também os servidores públicos federais podem ser incluídos nesta MP, medida provisória, que o presidente Jair Bolsonaro pode emitir com respeito à margem dos 5%. E a outra pergunta é sobre o 13º salário do BPC, se ele não poderia ser incluído no projeto de lei do 14º salário. Então vamos responder estas duas perguntas em um único vídeo. A respeito da primeira, sobre os seletistas e os funcionários públicos federais serem incluídos na medida provisória, é possível. Se o presidente Jair Bolsonaro quiser, ele já emite esta medida provisória, incluindo os seletistas e também os servidores públicos federais. Os trabalhadores do país com carteira assinada têm direitos conseguidos ainda nos anos 30, no governo Getúlio Vargas. São chamados seletistas por causa da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Agora vejam, se o presidente Jair Bolsonaro editar a medida provisória sem a inclusão dos servidores públicos federais e dos seletistas, isto pode ser colocado quando esta medida provisória chegar no Congresso Nacional. Porém, é necessário explicar que se o presidente Jair Bolsonaro não incluir os seletistas e também os funcionários públicos federais nesta MP, através de uma emenda pode ser colocado lá no Congresso Nacional. Contudo, não passa a valer de imediato. Vejam que o presidente Jair Bolsonaro, assinando a medida provisória, sendo publicada em Diário Oficial da União, já tem força de lei, já está valendo. Mas essa mudança feita no Congresso Nacional só tem valor se a medida provisória for aprovada. Então, de imediato, todos aposentados e pensionistas do INSS teriam direito já à margem dos 5% e os seletistas e servidores públicos federais só teriam direito caso esta emenda fosse aprovada no Congresso Nacional. A não ser, como falamos, se o presidente Jair Bolsonaro já edite a medida provisória com a inclusão dos servidores públicos federais e também dos seletistas. A medida provisória chegando no Congresso Nacional tem um prazo de 60 dias que podem ser prorrogáveis por mais 60 dias. Então, sobre a primeira pergunta dos amigos, realmente pode ser feito, tanto colocado pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, como através de uma emenda lá no Congresso Nacional. Sobre a segunda pergunta, se o BPC/LOAS ou o 13º salário do BPC/LOAS não pode também ser incluído no projeto de lei do 14º salário, aquele projeto que está no Senado Federal. A resposta é sim. Poder pode, mas não é tão simples. Vejam que se o governo federal decidir pagar o 14º salário para aposentados e pensionistas, esse dinheiro vem do próprio INSS. O dinheiro que está no INSS ou o dinheiro que é pago aos aposentados e pensionistas, aos beneficiários do INSS, excluindo o BPC, vem do próprio trabalhador. O trabalhador todo mês desconta um percentual para o INSS e é este percentual que volta para o cidadão quando ele se aposenta. O dinheiro já existe
para pagamento ou suposto pagamento do 14º salário para aposentados e pensionistas do INSS. Esses recebem benefícios previdenciários. No caso do BPC é um pouco mais complexo, porque para pagar o BPC seria necessário dinheiro da União. Não tem esse dinheiro no local específico. O projeto precisaria ser bem feito para mostrar de onde sairão esses recursos. Muitas vezes o projeto é ótimo, está tudo certo, falta apenas dizer de onde sairão esses recursos. Esses recursos para o BPC não saem do INSS, mesmo o INSS sendo o órgão pagador. O INSS administra, mas esse dinheiro pago ao BPC vem da LOAS, que é a Lei Orgânica de Assistência Social. Para o INSS, vem dos próprios trabalhadores que descontam para o Instituto. Então seria necessário um projeto bem estruturado. Eu até vi em um canal a pessoa dizendo, vamos lá, converse com o senador Everton Rocha para ele colocar o BPC. Pode ser que ele coloque, tenha pena, coloque. Não é tão simples por conta desses fatores. E também vi pessoas dizendo, mas por que não taxa as grandes fortunas ou tira dinheiro dos lucros de tal coisa, assim por diante? A questão é quando se cria impostos ou quer se mudar qualquer alíquota, tem o chamado noventário. Ou muitas vezes esse desconto ou esta mudança de alíquota não pode ser para o mesmo exercício. Como seria para agora 2020, isto complica, porque mesmo que o governo quisesse taxar, vamos supor, as grandes fortunas, não valeria para o exercício de 2020. Então é necessário entender como funciona, porque não é tão simples dizer, vão lá, conversem com o senador Everton Rocha, que pode ser que ele coloque, porque senão fica parecendo que tudo depende do relator do projeto, do senador Everton Rocha, o que não é verdade. Vejam que já foi tentado o 13º salário em projetos apensados a outros, ou seja, colocados em outros, e não deu resultado. Até na comissão passou com certa dificuldade, mas caducou quando chegou. É melhor que se discuta individualmente cada processo para que um não prejudique o outro. Discutir dois projetos deste nível agora seria prejuízo para um dos dois, ou para o próprio BPC ou para o 14º salário. Então aí está, pessoal. Pode ser colocado, mas não é tão simples por conta disso tudo. É uma boa ideia taxar as grandes fortunas, mesmo que o governo queira taxar, na hora que se muda impostos, ou se cria, ou se muda alíquotas, é necessário cumprir a lei da noventena para que esta medida só entre em vigor 90 dias após a publicação da lei e, em alguns casos, não vale para o exercício atual. Seria para o exercício de 2021. Vejam que são coisas diferentes. A LDO é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Tudo que o país vai gastar em 2021 já é feito, já é dito, já é estruturado em 2020. O que está sendo gasto em 2020 foi o que se acordou em 2019. É claro que com esta pandemia houve muitas mudanças que a lei permite, mas nesse caso de mudanças de alíquotas, aumento de impostos, não seria possível por conta da noventena, como falamos, ou até de ser necessário no outro exercício por conta da lei. Então é possível fazer, mas não é tão simples quando se diz, vamos lá entrar nas redes
do senador Everton Rocha, porque se ele ficar com pena de vocês, ele vai e coloca na lei e todos recebem. Não é assim que funciona. Existem leis que devem e são cumpridas. Todo esse trâmite legal. Nós estamos já no dia 9 de setembro. Faltam poucos meses para o final do ano. O nosso canal é um dos maiores defensores do 13º salário para o BPC Barra Luas. E nós defendemos um projeto só para ele. Para que seja discutido um bom projeto mostrando as possibilidades de onde sair o dinheiro. Porque colocar um projeto sobre BPC Barra Luas agora no 14º salário seria prejuízo para o 14º salário. Uma coisa de cada vez. Vejam que há muitos projetos que tramitam sobre o mesmo assunto e nenhum sai do papel. Se todos tivessem um único objetivo de lutar por apenas um projeto sobre o tema, provavelmente sairia bem mais rápido. Esta é a questão. Hoje é quarta-feira, dia 9 de setembro de 2020. Muito obrigado a todos.